Olá, amantes do conhecimento, eu sou Eduardo Matias, facilitador e pesquisador do canal Sapiência, o canal da sabedoria. Então, nesta longa jornada, já estamos perto de concluir, né? Vamos para o quinto dia sobre a série Redação, uma aula riquíssima, né? E a nossa frase temática é Bonis nocet, qui malis paracet. Ofende os bons quem poupa os maus. Já falamos, pessoal, com vocês sobre os tipos de redação, operadores argumentativos, pensamentos de autoridade, sinais de pontuação e ortografia, e hoje vamos tratar especificamente e minuciosamente sobre concordância e regência dos verbos e dos nomes. Antes de mais nada, espero que você se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha e faça seus comentários, pois sua participação é imprescindível para motivarmos a cada vez mais melhorar a qualidade da nossa formação, do nosso conhecimento, certo? Vamos lá? Então, sintaxe. Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, é importante entendermos o que significa sintaxe, né? É uma das partes da gramática. Nós temos na gramática, né, a fonologia, morfologia, sintaxe e estilística, né? A fonologia estuda o som e a escrita das palavras. A morfologia classifica cada palavra de acordo com a classe gramatical, que são 10, né? Você tem substantivo, verbo, numeral, artigo, adjetivo, pronome, conjunção, interjeição e advérbio, certo? Quando falamos propriamente de concordância e regência dos verbos e dos nomes, é aquela relação de dependência, né, com relação à pluralização ou à singularização entre sujeito e verbo e seus predicados ou complementos. Tá ok? Vamos lá. Então, concordância verbal é a concordância em número e pessoa entre o sujeito gramatical e o verbo. Então, veja. Há uma relação direta aí entre sujeito e o verbo. Por isso que em gramática, aquela regra básica e fundamental, não se separa sujeito do predicado. Por quê? Justamente é no predicado que se encontra o verbo. Então, não se pode colocar vírgula, nem ponto e vírgula, ou outro sinal de pausa, certo? Justamente porque se há uma relação direta de concordância, né? Quando falamos de concordância de número em relação ao verbo, estamos falando aí se o verbo está ligado a singular ou plural, certo? Singular, a ideia de uma unidade, plural de duas ou mais. Quando falamos em relação pessoa verbal, estamos falando das pessoas do discurso, né? Fizemos uma aula especial sobre isso, né? Com relação à pessoa do discurso, que é primeira, eu, nós, segundas pessoas, tu, vós, e terceiras pessoas, ele, ela, eles, elas, certo? Então, fica aí bastante resumido para que vocês entendam qual é a ideia do número verbal e pessoa verbal. Continuando, com relação à concordância nominal, é a concordância em gênero, pessoa e número entre os diversos nomes da oração. Então, veja, a oração é uma proposição ou um enunciado que gira em torno do verbo, certo? Mas na concordância verbal, o verbo não vai ter importância. Quem vai ter importância são os nomes. E aí você tem substantivo, adjetivo, numeral, artigo, as classes variáveis, né? Porque em gramática, as classes gramaticais, existem 6 delas que são variáveis, ou seja, flexiona na maioria delas em gênero, número e pessoa, e algumas somente em gênero e pessoa, como foi o caso do verbo que vimos há pouco, né? Então, veja, nós temos as classes, o substantivo, o verbo, o numeral, o artigo, o adjetivo e o substantivo. Essas 6 classes, elas são variáveis. As outras 4, que no caso é a preposição, conjunção, interjeição e preposição, são chamadas classes invariáveis, certo? O nome por si só já diz, não varia nem gênero nem número. Então vamos lá entender um pouco sobre essa questão, né? Quando ela fala em gênero em relação aos nomes ou às classes
variáveis, seria a ideia do masculino e feminino, a pessoa, já falamos que são as 3 pessoas do discurso, e o número, singular e plural, que também já falamos. Tá ok? Vejamos aí um exemplo para ficar mais claro. Quando eu falo assim, eu li, né? O verbo aí está concordando com o sujeito eu, né? Primeira pessoa do singular. Então, o verbo vai concordar com o sujeito. A mesma coisa com o outro exemplo. Ele leu. Continua. Terceira pessoa do singular. O verbo concordando com o sujeito ele. Eles leram. Novamente, o verbo concordando com o sujeito no plural. Terceira pessoa do plural, o verbo também na terceira pessoa do plural. Então, via de regra, o verbo concorda com o sujeito gramatical, certo? Agora, quando a oração não tiver sujeito, é chamada oração sem sujeito, né? Aí vai ter casos particulares, ora o verbo no plural, ora o verbo no singular. Mas aí é um caso à parte que vamos preparar uma aula sobre isso. Como o nosso propósito é colocar a regra geral, né? O verbo vai concordar com o sujeito, certo? Exemplos de concordância nominal, né? Aí, veja, aí a concordância já no o foco a propósito, eu esqueci até de falar. Em todas as concordâncias nominais, né, a preocupação do seu olhar não é mais para o verbo, e sim para o substantivo, adjetivo, numeral, locução adjetiva e, no caso, às vezes, a locução também pronominal, certo? Às vezes. Vejamos aí o exemplo. O vizinho novo. Você tem o, artigo, novo, adjetivo. Essas duas classes estão concordando com o substantivo vizinho. Vizinho é masculino, singular. Então, o está no masculino, singular. Novo, mesma coisa, né? Está concordando com vizinho, então, masculino, singular. Ok? Os vizinhos novos, veja aí, vizinhos agora, substantivo, está no plural, continua masculino, o artigo e o adjetivo vai estar também no plural masculino. Beleza? Aí tem as vizinhas novas, né? Vizinhas. Você tem aí substantivo feminino plural, o artigo e o adjetivo, as e novas, vai concordar com o substantivo. Isso chama-se de concordância nominal. Certo? Na concordância verbal, o verbo concorda com o sujeito da oração. Na concordância nominal, as classes variáveis concordam com o substantivo. Quando faltar o substantivo, você vai ter o pronome, né? Lembra que o pronome, conceito de pronome é aquela palavra que acompanha, ora ele acompanha um nome, o substantivo, no caso, né? Ou às vezes substitui o substantivo, certo? Então, ele aí seria chamado de pronome substantivo, né? Pronome substantivado. Tá ok? Sei que é muita informação, então qualquer dúvida pode entrar em contato conosco, certo? Vamos lá. Concordância com o pronome relativo que? Aí vamos entrar em casos específicos, certo? Lembrando que o pronome relativo é aquela palavra que se relaciona com o termo antecedente. Ou seja, né, se a palavra antecedente for singular feminino, o que também vai ser singular feminino e vai exercer a mesma função daquela palavra anterior, certo? Se a palavra anterior for masculino plural, o que também vai exercer a mesma análise, tá ok? Então, só para entender que pronome relativo se refere à palavra que vem antes. Somente com esse. Já o cujo, que é outro pronome relativo, daqui a pouco vamos falar um caso particular, certo? Mas para não misturar muita informação, entenda. Fora, exceto o pronome relativo cujo, cuja, os demais pronomes relativos sempre irão se relacionar com a palavra anterior. E a mesma função que a palavra anterior exercer, seja enquanto classificação, seja enquanto análise sintática, a palavra que vai ter a mesma análise, certo? Então vamos lá. O verbo estabelece concordância com o antecedente. Então aí veja só, o verbo
estabelece concordância com o termo antecedente, ou seja, o que vem antes do verbo, né? Do pronome. Sou eu que quero, somos nós que queremos, etc. Veja, o que aí é o pronome relativo, né? Ele vai estar se referindo com o que vem antes, certo? Quem vem antes é outro pronome. Então, eu tenho aí a relação de dois pronomes, né? Eu e que. Perceberam aí? Então, quando você pega essas duas formas, se você analisa eu como sujeito da oração, o que também vai funcionar como sujeito. Se o eu está funcionando, sendo classificado como pronome pessoal, o que também vai ser pronome pessoal. Claro? Beleza, dando continuidade. Concordância com o pronome relativo quem. Veja, já falamos sobre o pronome que, agora o pronome relativo quem. Certo? Atenção, viu? Em português, essa linda língua, lindo idioma, ele muda de classe gramatical. As palavras que originalmente às vezes funcionam como uma palavra, como uma classe, às vezes muda de classe. Por exemplo, o que ele pode ser pronome, pode ser uma preposição, pode ser um substantivo, certo? Só não pode ser verbo, mas ele muda, ele exerce outras classificações. Vai depender da estrutura dele na frase. Por exemplo, se eu digo assim, o que da questão, os queis das questões são essas. Então, você colocar os queis, esse queis agora já não é mais pronome, e sim substantivo. Perceberam? Então, por conta do artigo que o antecede, certo? Então, o artigo ele determina a classe gramatical e, normalmente, transformando uma outra classe em substantivo, certo? Então, vamos lá. O verbo estabelece concordância com o antecedente do pronome ou fica na terceira pessoa do singular. Sou eu quem quero, sou eu quem quiser. Segue a mesma análise do pronome que, certo? Esse quem. Certo, pessoal? Então, ficou claro. Continuando, temos aí a concordância com as expressões a maioria, a maior parte, a metade. O que é que acontece? Preferencialmente, o verbo estabelece concordância com a terceira pessoa do singular, certo? Esse P e S, pessoa, o S é de singular. Contudo, o uso da terceira pessoa do plural é igualmente aceitável. A maioria das pessoas quer, a maioria das pessoas querem. Então, veja, de preferência ficaria no singular, mas permite também que se coloque no plural. Ou seja, o verbo vai aí concordar com a expressão das pessoas, certo? Ou pode concordar com a ideia de maioria, certo? Então, a maioria, entenda aí que a maioria aí é a ideia de coletividade, certo? Ok? E maioria não são todos, é parte, né? Só que a maior parte. Vamos pensar assim em termos percentuais, como 51% acima. Ok? 51 já é maioria, então a partir de 51 aí há essa concordância, né? Concordância com nem um nem outro. O que é que acontece nesse caso? O verbo pode estar... Olha, a propósito, isso são expressões, certo? Quando se tem duas ou mais palavras, a gente chama de locução ou expressões. O verbo pode estabelecer concordância com a terceira pessoa do singular ou do plural. Nenhum nem outro veio, nenhum nem outro vieram, certo? Aí é a ideia de concordância. E aí possibilita até a nossa compreensão, facilita a nossa vida, né, pessoal? Quando você vê essa possibilidade dupla com relação ao verbo estar no singular ou no plural, certo? Concordância com verbos impessoais. Verbos impessoais são aqueles verbos que não se pode conjugar, né? Não tem pessoa do discurso.
Quais são eles? Os verbos infinitivos, terminando em AR, ER, IR, certo? Cantar, bailar, trabalhar. Esses verbos não estão conjugados. Se não estão conjugados, eles estão no infinitivo, portanto, verbos impessoais. Ok? E aí você tem como exemplo, né? Havia pessoas, havia problemas, faz 2 dias, já amanheceu. A propósito, né? Os exemplos que estão aí são impessoais conjugados, mas são orações sem sujeito. Normalmente, os verbos indicando fenômenos da natureza ou indicando temporalidade também são verbos impessoais. Aparentemente, ele está lá conjugado, mas por não existir pessoa, pessoa no sentido de sujeito, eu classifico também como verbos impessoais. Então, temos 2 informações aí que eu falei para vocês, né? Os verbos no infinitivo, terminada AR, IR, ER, ou os verbos que indicam temporalidade ou fenômeno da natureza, também classificado como verbos impessoais. Tá ok, pessoal? Concordância com a partícula passivadora se, certo? O se, em geral, né, ele funciona como pronome ou conjunção, né? Então, ele pode funcionar ali como substituir o nome, né? Ou, às vezes, como uma condicional, uma conjunção subordinada condicionada, certo? Então, você poderia dizer assim, né? Se ele estudar, passará nas provas. Esse se aí está numa condição, a condição de ter que se esforçar para poder ser aprovado. Já se eu falar assim, né? Trata-se de uma questão muito relevante. Esse trata-se aí é uma partícula passivadora, certo? Portanto, está funcionando aí como pronome, certo? Juntamente formando um verbo pronominal, né? O verbo estabelece concordância com o objeto direto, certo? Lembre-se que o objeto direto é o complemento de um verbo chamado transitivo direto, certo? Então, depois do verbo, você tem uma informação e essa informação eu chamo de objeto direto. Eu só vou antecipar um macete que é interessante para vocês identificarem se aquele verbo está pedindo um objeto direto ou indireto, certo? Quando é que o verbo pede objeto direto? Se você fizer a pergunta após o verbo, o que e quem, após o verbo, certo? Então, por exemplo, eu digo assim, ele fez uma canção. Ele fez uma canção. Fez o quê? Uma canção. Então, observe o que ficou após o verbo. Então, essa informação após o verbo eu chamo de objeto direto. E o verbo, né, que é autor da pergunta, eu coloco como verbo transitivo direto. Tá ok, pessoal? E aí, nós temos aí, ó, que assume, esse objeto direto, que assume a função de sujeito paciente, podendo ficar no lugar, no singular ou no plural. Vende-se uma casa, vendem-se casas, certo? Então, veja, quando fala assim de função de sujeito paciente, o sujeito, de fato, não pratica ação, ele sofre uma ação, certo? Podendo ficar no singular quanto no plural. Vende-se casa, vendem-se casas, certo? Perceberam aí? Esse C aí, esse SE, que é o si, né, que a gente pronuncia com a sonoridade de I, si, ela está funcionando como partícula apassivadora, ou seja, um sujeito que sofre ação. Porque a casa por si só não é vendida, né? Ela sofre a ação do dono. Né? Tá ok? Ficou claro? Continuando aí, concordância com a partícula de indeterminação do sujeito ser. Né? Você vê o ser como partícula passivadora, ou seja, o sujeito ali é paciente, ou a partícula de indeterminação do sujeito. Né? No caso, vocês já estudaram, né, os tipos de sujeito. Né? Existe o sujeito oculto, o sujeito determinado, sujeito simples, sujeito composto e sujeito indeterminado. É justamente essa parte do ser, né?
Nesse tipo de frase, pessoal, não é que não existe sujeito, só que não é possível determinar se é um grupo de pessoas, se é uma pessoa, se é idoso, se é criança, se é velho, velha, percebe? Então, nesse caso aí, existe o sujeito, mas não é possível determiná-lo. Já no anterior, o ser está funcionando simplesmente como uma partícula passivadora, ou seja, próprio de um sujeito que sofre ação. No ser, há o sujeito, embora indeterminado, e o sujeito aí ele está praticando uma ação, certo? Mas é um sujeito não conhecido. Vamos deixar claro dessa forma, certo? Então, o verbo estabelece sempre concordância com a terceira pessoa do singular quando a frase é formada por verbo intransitivo. Os verbos intransitivos são aqueles verbos que não pedem complemento, certo? Por exemplo, né? Ele adoeceu, né? Ele adoeceu não necessita de informação. O próprio verbo ali, mais o pronome, mais o sujeito, né? Pronome ele adoeceu, por si só já resume o pensamento. Se você quiser dizer, ele morreu de dor de cabeça, morreu de fome, essas informações são acessórias. O fato é que a pessoa morreu. Então, é um verbo, morrer, que na sua essência não necessita de complemento, porque ele já está claro na sua informação. Não perde sentido. É diferente se eu disser assim, né? Ele precisa. O que é que vem na sua cabeça? Precisa de quê? Certo? O verbo ele nos força a fazer uma pergunta. É diferente do verbo intransitivo. Você fala, termina, coloca o ponto no verbo e você não consegue fazer pergunta, porque por si só a ideia já está lá formada. Então, ele adoeceu. Verbo adoecer, né? Adoecer por si só, eu consigo colocar um ponto e mantém o sentido da frase. Você percebe que no caso, quando eu falo eu preciso, eu não consigo colocar um ponto final. Eu poderia colocar uma reticência, né? 3 pontinhos, certo? Mas ponto final não é possível, porque o verbo pede complemento. Então, perceber a diferença no verbo intransitivo, nunca se pede complemento. O que, se entrar, seria um termo acessório, mas que não prejudica o sentido da frase. Já os verbos transitivos, seja ele direto ou indireto, eles obrigatoriamente pedem complemento, porque senão a frase fica faltando informação. Tá ok? É o caso aí que fala aí, do verbo transitivo indireto. Existem 3 tipos de transitivos. O direto, né, que não pede preposição, o indireto, que pede preposição, né, e o bitransitivo é quando o verbo tem os dois ao mesmo tempo. Um objeto direto e um objeto indireto. Mas essa não é a nossa aula, é só porque eu estou trazendo um temperozinho para fazer uma ligação, certo? O nosso foco é justamente nessa partícula de indeterminação do sujeito ser. Certo? Que acontece o quê? Sempre o verbo concorda com a terceira pessoa do singular, quando a frase é formada por verbos intransitivos, VI, ou VTI, verbo transitivo indireto. Aí o exemplo, né? Precisa-se de funcionário. Ó, alguém está precisando, mas não sabe quem é esse alguém. É um homem? É uma mulher? A idade? Não se dá para determinar, certo? Só sabe que alguém está precisando. Por isso que esse ser aí não é uma partícula passivadora, certo? Na partícula passivadora, o sujeito sofre ação. Nesse caso aí, o sujeito está praticando, precisa se funcionar, ou seja, houve um movimento, seja um movimento de colocar um anúncio, um movimento de falar oralmente, um movimento de digitar, certo? Precisa-se, né? De funcionário. Precisa-se de funcionários, certo? Aí o seu objeto não necessita concordar com o verbo, certo? Tanto pode estar funcionário no singular quanto no plural. O que caberia era se a questão do sujeito. Mas na questão da indeterminação do sujeito, não precisa concordar, porque de fato não sabe nem quem é o sujeito. Certo? Continuando.
Então, dando continuidade, vamos lá. Concordância com o infinitivo pessoal. Você vê a diferença entre o infinitivo pessoal e o impessoal, né? A gente já falou que no caso do impessoal não existe sujeito, né? É indicado às vezes pelo verbo terminado em AR, ER e IR, ou às vezes por verbos indicando fenômenos da natureza ou temporalidade. Mas vamos ao infinitivo pessoal, que nesse caso é possível conjugar. Por exemplo, eu posso dizer, quando eu estudar, ó, AR, né, o verbo terminado, pessoal, e você vai conjugar. O que é que você vai acrescentar junto do verbo? Um advérbio, né, e o pronome seguido do verbo, no infinitivo, certo? O verbo no infinitivo sofre flexão sempre que houver um sujeito definido, certo? Se há um sujeito definido, no caso que eu citei aqui, ó, quando eu houver, o sujeito aí é eu, né? Está definido. Quando se quiser definir o sujeito, quando o sujeito da segunda oração for diferente do da primeira. É para eles lerem, acho necessário comprarmos comida, eu vi eles chegarem tarde, certo? Então, todas essas formas você tem aí a relação entre sujeito, verbo, certo? E às vezes a presença do advérbio, certo? Veja lá na frase quando se diz assim, né? Quando o sujeito da segunda oração for diferente do da primeira, certo? Por exemplo, né? Eu vi, o sujeito aí é primeira pessoa do singular. Eles chegarem, esse eles aí está na terceira pessoa do plural. Percebe? Então, na verdade, eu tenho duas orações. Eu vi, que tem o sujeito na primeira pessoa do discurso, e a segunda oração, o quem é o sujeito é eles. Eles chegarem tarde. Beleza? Então, nesse caso, há conjugação por ser infinitivo e pessoal. Concordância com o infinitivo impessoal. O verbo no infinitivo não sofre flexão, né? Como nós falamos, ele não tem um sujeito propriamente dito. Quando não houver um sujeito definido, quando o sujeito da segunda oração for igual ao do da primeira. Em locuções verbais, com verbos preposicionados, aí o verbo é antecedido de preposição, né? E com verbos imperativos. A ideia, nós já falamos sobre isso, né? Não na série Redação, mas na nossa aula sobre flexão verbal, vocês vão encontrar no nosso canal. Os verbos imperativos são aqueles que indicam ordem, exortação, pedido, certo? Eles querem comprar. Veja que o verbo no infinitivo comprar se mantém invariável. Quem que mudou? O verbo auxiliar, certo? Verbo querer, certo? Então, nesse caso, o verbo no infinitivo impessoal se mantém invariável. Quem que vai mudar, quem vai flexionar é o verbo auxiliar, certo? Por que eu chamo de verbo auxiliar? Porque o verbo principal é o infinitivo, comprar, certo? O verbo auxiliar ajuda a compreensão, ele apoia, mas ele não tem tanta importância quanto o verbo comprar, certo? Passamos para ver você, eles estão a ouvir. Novamente, ó, o verbo passamos está como auxiliar do verbo ver. O verbo estão está como auxiliar do verbo ouvir. Tá ok, pessoal? Concordância com o verbo ser. O verbo estabelece, esse aí quem já estudou, né, sobre classificação verbal é um verbo anômalo, né? Muda totalmente o seu radical quando for conjugar o verbo nos tempos e modos determinados. O verbo estabelece concordância com o predicativo do sujeito, ou seja, a relação dele, né, ele não tem o mesmo valor de importância como os verbos transitivos, mas ele se liga, apoia o predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito, pessoal? São expressões ou uma palavra que tenha ou valor de adjetivo ou possa ser o próprio adjetivo, né? Por exemplo, eu digo assim, vocês são espertos.
São é o verbo ser flexionado, né? Mas é um verbo que reforça a ideia de espertos. Então, esperto seria aí o predicativo do sujeito, ou seja, é uma qualidade ou uma característica do sujeito, né? Vocês, né, o sujeito, qual seria o predicativo do sujeito? Aquele adjetivo que está caracterizando ou qualificando o sujeito, certo? No caso, espertos. Vocês são espertos. Espertos eu chamaria de predicativo do sujeito, ok? Podendo ficar no singular ou no plural, isto é uma mentira, isto são mentiras. Quem é você? Quem são vocês? Certo? Então, veja, vai haver uma relação direta entre o verbo ser com o predicativo do sujeito, certo? Ok? O que é que nós falamos no começo, né? Normalmente o verbo vai concordar com o sujeito. Nesse caso aí, o verbo ser está concordando com o predicativo do sujeito, ou seja, aquela característica ou qualidade do sujeito. Ok? Concordância com pronomes pessoais, né? Os pronomes pessoais, pessoal, existem duas classificações, né? Os pronomes pessoais do caso reto, né? Que funcionam sempre como sujeito da oração, e existem os pronomes pessoais do caso oblíquo, que funciona como objeto, às vezes direto ou às vezes indireto, certo? Os pronomes pessoais, né, como ele vai dizer assim de forma geral, que engloba tanto os retos quanto os oblíquos, o adjetivo estabelece concordância em gênero e em número, né? Lembrando, gênero, masculino, feminino, número, singular e plural, com o pronome pessoal, certo? Isso aí no caso do adjetivo. Ela é simpática. Ele é simpático. Elas são simpáticas. Eles são simpáticos. Veja que o adjetivo está em concordância gênero e número com o pronome pessoal. Simpática, né? Está concordando com o pronome ela, né? Ela é um pronome singular feminino. Simpática é adjetivo singular feminino. E o restante segue esse mesmo raciocínio, certo? Concordância com vários substantivos, certo? O adjetivo estabelece concordância em gênero e número. Aqui ficou meio ruim de ler, certo, pessoal? Mas eu estou com o material aqui em mãos. Eu vou ter mais atenção da próxima vez. Mas aí eu estou lendo para vocês, né? A concordância com vários substantivos. O adjetivo estabelece concordância em gênero e número com o substantivo. Lembre-se, das classes gramaticais, aquelas 6 que eu falei para vocês, o substantivo hierarquicamente está no topo, certo? Depois, da falta do substantivo, vem o pronome em segundo lugar. E na falta do pronome, vem expressões substantivadas. Certo? Pode entrar o verbo, numeral, o adjetivo, mas em primeira linha, né, substantivo. Segundo, pronome, e aí as demais classes, as 4 que sobraram, vão ser substantivadas conforme a estrutura frasal, certo? Então diz aí, né? Eles vão estar em concordância com o substantivo mais próximo, certo? Aí diz aí, ó, caderno e caneta nova. Observe que o adjetivo nova concordou com o substantivo mais próximo, né? Não concordou com caderno, e sim com caneta, certo? Caneta e caderno novo. Novamente, o novo está concordando com caderno e não com caneta. Então é uma regra básica, fácil, né? Pode também estabelecer concordância com a forma no masculino, certo? Plural. Caneta e caderno novos. Aí, por exemplo, se você fazer uma relação de concordância com os dois sujeitos, aí você vai manter por uma questão cultural no plural, certo? Caderno e caneta novos, beleza? Concordância com vários adjetivos. Quando há 2 ou mais adjetivos no singular, o substantivo permanece no singular apenas
se houver um artigo entre os adjetivos. Então, foque aí, viu? Apenas se houver um artigo entre os adjetivos. Quem são os artigos, pessoal? Só para lembrar. O, a, os, as, uma, uns, umas. É a classe mais fácil depois da interjeição de se perceber. Certo? A interjeição basta ter um ponto de exclamação. Certo? As demais classes é um pouco mais complexa. Existem mais informações. Certo? Então, diz aí. Sem a presença de um artigo, o substantivo deverá ser escrito no plural. Aí, outro detalhe, certo? Sem a presença de um artigo, o substantivo deverá ser escrito no plural. O escritor brasileiro e o chileno, olha o artigo, o de escritor e o chileno. Os escritores brasileiros e chileno, veja aí o detalhe, né? Ele concordou aí os escritores brasileiros e o chileno. Você vê que, como não tem artigo antes de chileno, deixou no singular. Ok? Se tivesse o, aí colocaria os. No caso, se tivesse o antes de chileno, você teria que colocar os chilenos. Certo? Continuando, concordância com a expressão é proibido, é permitido, é preciso, é necessário, é bom. Estas expressões estabelecem concordância em gênero e número, certo? Já falei muito sobre a questão de gênero e número, não vou repetir. Com o substantivo, quando há um artigo que determina o substantivo, ou seja, se o substantivo tem lá porta, você vai colocar a porta, que está determinando o substantivo, mas permanece invariável no masculino singular quando não há artigo, certo? Aí vem o exemplo. É permitida a entrada. É permitido entrada. Você vê que, no caso, por conta da presença do artigo, certo? Deixa eu só indicar aqui. Por conta da presença do artigo, a palavra entrada concordou com a expressão é permitida, certo? No caso da falta do artigo, você vê que, embora permitido esteja no masculino singular, continua a entrada, certo? Seguindo essa regra. Permanece invariável no masculino quando não há artigo, que é esse exemplo aqui, certo? É proibida a venda, é proibido venda. Veja, se não tem um artigo que determina o substantivo, você deixa... não há essa preocupação com a concordância, tá ok? Concordância com as expressões bastante, muito, pouco, meio, longe, caro e barato. Essas palavras estabelecem concordância em gênero e número com o substantivo quando possui função de adjetivo, ou seja, se estiver caracterizando ou qualificando. Se indicar advérbio, já essa regra não serve, certo? Porque todas essas palavras aí, pessoal, quer dizer, exceto caro e barato, eles são advérbios, certo? Caro e barato, de fato, são adjetivos, certo? Mas bastante, muito, pouco, meio, longe, são advérbios. Mas, às vezes, esses advérbios que eu citei agora podem funcionar como adjetivo. Como é que você vai perceber? Se ele estiver qualificando ou caracterizando o sujeito. É fácil, certo? Para entender, qualquer palavra que tenha valor de adjetivo vai qualificar ou caracterizar. Estas palavras estabelecem concordância, né, com o adjetivo. Comi meio chocolate. Comi meia maçã. Veja aqui, né? O meio aí está funcionando como advérbio. Já comi meia maçã está funcionando como adjetivo, certo? Ou seja, o adjetivo ele caracterizou o estado da maçã. Qual foi o estado da maçã? Nesse caso aí, comi meia maçã. Ela estava partida. Foi cortada ao meio, ok? Há bastante procura, há bastantes pedidos. Você vê que há bastante procura, o bastante aí está como um advérbio, o seu sentido original. Já na segunda frase, há bastantes pedidos,
ele já passa a ter valor de adjetivo. Só que eu não tenho um adjetivo normal, eu tenho uma locução adjetiva, certo? Eu falo bastantes pedidos, certo? Já ali na primeiro exemplo, há bastante procura, bastante é simples advérbio, na ideia de um advérbio de intensidade, de muito, né? Há bastante procura, muita procura, certo? Vi muitas crianças, né? Muitas aí, como está funcionando como advérbio, certo? De intensidade. Vi muitos adultos, ou seja, crianças ali é substantivo, adultos ali está como adjetivo. Então, o muitos concordou, certo? Embora muitas ali esteja como no plural, mas ele não está concordando com crianças, simplesmente ele está intensificando né, ele quer, na ideia de que existe, a pessoa viu um agrupamento de crianças, certo? Então aí é a ideia de intensidade, não é a ideia de caracterização. Agora veja a diferença, vi muitos adultos, ou seja, esse muitos aí, ele está como uma locução adjetiva, porque a pessoa está vendo aí não só muitas pessoas, mas muitas pessoas adultas, ok? Concordância com menos. A palavra menos permanece sempre invariável, quer atue como advérbio ou como adjetivo. Aí já vem uma exceção, certo? Independente da classe gramatical, seja advérbio ou adjetivo, menos permanece invariável, certo? Então, vai predominar, na verdade, a classe dela como advérbio, certo? Então, menos tristeza, menos medo, menos traições, menos pedidos. Independente do adjetivo, menos, se o adjetivo estiver no singular masculino, singular plural, o menos vai permanecer invariável, certo? Aí já facilita para vocês, né? Basta saber que, estando menos, a palavra menos escrita, não se preocupe se a próxima vai estar no singular ou no plural, masculino ou feminino. Ela vai permanecer igualzinho, certo? Concordância com mesmo, próprio, anexo, obrigado, kit, incluso. Essas palavras estabelecem concordância em gênero e número com o substantivo. Então, fica fácil, né? Estando lá seguida do substantivo ou antecedida, vai concordar com ele. Resultados anexos. Então, resultados masculino plural, anexo masculino plural. Informações anexas. Informações feminino plural, anexas feminino plural. E aí vai seguindo o raciocínio, certo? Concordância com um e outro. Com a expressão um e outro, o adjetivo deverá ser sempre escrito no plural. No caso do adjetivo, viu? Mesmo que o substantivo esteja no singular, um e outro aluno estudiosos. Uma e outra pergunta respondida. Perceba, ó, no primeiro exemplo, o aluno substantivo masculino singular. Estudiosos adjetivo, por conta dessa expressão um e outro, ficou lá no plural masculino, certo? Uma e outra pergunta respondida. Pergunta aí não é o verbo perguntar, certo? Está como substantivo. Respondidas está como adjetivo e aí não ficou concordando com o substantivo, certo? Regência verbal e regência nominal. Chamamos de regência verbal a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os complementam. Quem são esses complementos da regência verbal? Objetos diretos, objetos indiretos ou caracterizam alguns adjuntos adverbiais. Os verbos podem ser intransitivos, ou seja, não pedem complemento, e transitivos, obrigatoriamente pedem complementos. Seja esse complemento com preposição, no caso aí se chamaria verbo transitivo indireto, seja sem preposição. Eu chamaria de verbo transitivo direto. Tá ok? Continuando.
Então, dando continuidade, os verbos intransitivos não exigem complemento, como eu havia falado, né? Ele por si só já tem sentido completo na frase. Em alguns casos, eles são acompanhados por adjuntos adverbiais, elementos que não podem ser considerados como objetos, certo? Simplesmente seria um termo acessório, né? O adjunto adverbial é um termo acessório da oração, cuja função é modificar um verbo, um adjetivo ou um advérbio, indicando uma circunstância, tempo, lugar, modo, intensidade, etc. Sendo um termo acessório, pode ser retirado da frase sem alterar sua estrutura sintática, né? Quando falamos de estrutura sintática, pessoal, estamos falando diretamente e exatamente sobre a relação em que uma palavra tem com a outra, ou que alguma expressão tem com relação à outra. Então, por exemplo, a questão do sujeito, mais o verbo precisa concordar com o sujeito, certo? O predicado tem uma relação direta, por exemplo, se houver verbo de ligação, né, que seria o verbo ser, estar, ter e haver, né? Ele tem uma função simplesmente de ligar, né, o sujeito ao predicativo do sujeito, que no caso seria o adjetivo, certo? Por exemplo, né, Marcos está feliz, né? Você tem aí está o verbo de ligação, certo? E aí você tem o sujeito Marcos e o predicativo do sujeito feliz, certo? O adjetivo, certo? Então, continuando. Com exemplo, né? Choveu muito ontem. Então, choveu, verbo impessoal. Lembra que eu falei? O verbo impessoal ou ele vai estar no infinitivo, terminado em AR, ER, IR, ou com verbos indicando fenômenos da natureza ou temporalidade. Ok? Então, choveu aí, né? Apresenta uma oração sem sujeito, né? E aí podemos classificar como verbo impessoal. E muito ontem, adjunto adverbial de intensidade e de tempo, né? No caso aí seria um intransitivo, porque choveu por si só, né? Está passando aqui o avião, meu pessoal, eu moro aqui próximo, então deixa aqui passar rapidinho para que não atrapalhe o nosso raciocínio. Alguns segundos somente. Pronto. Então veja aí. Como eu falei para vocês, ele é chamado de intransitivo porque eu poderia colocar o ponto e fechar o pensamento e você veria que não precisaria de complemento, né? Manteria o sentido. Choveu, ponto. Mas aí a pessoa quis simplesmente colocar um termo acessório, uma informação para agregar, mas que não prejudica o sentido da frase, certo? Muito ontem. Então, intensificou e ao mesmo tempo indicou temporalidade, certo? No caso, muito ontem, você tem aí a questão do muito, que dá a ideia de intensidade, e tem a questão do ontem, que é justamente a ideia de tempo, temporalidade, ok? Mas é intransitivo porque eu poderia colocar o ponto sem precisar da expressão muito ontem e o sentido estaria fechado, claro e objetivo, tá certo? Essa é a ideia do verbo intransitivo. Eu posso colocar claramente aí, sem problema nenhum de sentido, o ponto final, após o verbo. Então, aí prova que qualquer expressão que vier depois de um verbo intransitivo seria um termo acessório, certo? Outro exemplo, chegamos ao voo das 11 horas. Aí você tem aí, ó, novamente, chegamos, um verbo intransitivo. Eu posso colocar um ponto final. No voo das 11 horas, seria uma adjunta adverbial de meio e de tempo. Por que você tem de meio? No voo, você tem aí o meio pelo qual transportou alguém ou um grupo de pessoas. E aí o tempo quando fala aí das 11 horas, certo? Então, duas análises para esse adjunto adverbial. Lembrando, viu, que o adjunto adverbial, ele modifica
não o sentido da frase. É uma modificação de informação, né? Mais informações. Por isso que nós chamamos de termos acessórios. Então, voltando, ele modifica o valor do advérbio, do adjetivo, do verbo, certo? Então, modificando essas três palavras no sentido de que não o significado da expressão, mas realçando, né? Realçando a informação, como termo acessório, sempre lembrando, pois eu posso colocar o ponto final somente no verbo intransitivo e o sentido da frase não seria prejudicado. Só para lembrar, então, por exemplo, se eu colocasse aqui o verbo preciso, eu não consigo colocar um ponto final. O máximo que eu posso colocar nesse verbo seria as reticências, certo? Os três pontinhos. Por quê? Na minha mente, quando eu pronuncio ou mentalizo esse verbo, eu digo assim, preciso. Preciso de quê? Certo? Já para o verbo chegamos, eu não preciso fazer pergunta. Ele por si só já responde. Chegamos, ponto. Aí poderia ser chegamos no voo das 11 horas, chegamos chegamos no local desejado, chegamos em casa. Percebe que ele por si só ele não precisa de pergunta. Chegamos, ponto. Certo? Já o outro não. O outro verbo, quando eu falo preciso, obriga-me, né, a fazer a pergunta. Preciso de quê? Eu não posso colocar um ponto final. O máximo que eu colocaria como pontuação seria reticências, que seria aquela supressão, lembra? A supressão de um pensamento, né? Você não quis completar. Então, aí você percebe a diferença novamente de verbo transitivo para o verbo intransitivo. Um pede complemento, que é o transitivo, e o intransitivo não pede complemento. O que vier de informação seria o termo acessório, que pode colocar ou não, tá ok? Verbos transitivos diretos são acompanhados por objetos diretos e não exigem preposição para o correto estabelecimento da relação de regência. Veja alguns exemplos, né? Antes de falarmos dos exemplos, pessoal, cuidado, né? Como sempre falamos, português nunca uma regra é restrita colocada para todas as situações. Sempre vai haver exceção, certo? Então eu vou deixar esse mistério no ar, certo? Porque pretendemos fazer uma aula somente sobre os objetos diretos e indiretos, de uma forma mais curta, evidentemente, mas que a gente vai trabalhar sobre, por exemplo, o objeto direto preposicionado, em que em algumas situações particulares o objeto pede, mas em via de regra geral, na maioria das vezes não pede complemento, certo? Tem o objeto direto pleonástico, entre outros. Mas aí vou deixar para uma aula, certo? Só para deixar aí um gostinho de quero mais, tá ok? Continuando. Quero bolo. Então, quero, você vê aqui é um verbo transitivo, pede complemento. Eu não consigo colocar ponto, certo? Preciso completar a informação. Quero o que? Bolo. Lembra que eu fiz uma pergunta, coloquei um macete, né, no início da aula, quando falamos sobre verbos transitivos e intransitivos. Aliás, sobre verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Por exemplo, para o verbo transitivo direto, você faz a pergunta após o verbo o que, quem, que. O que, quem, que. Após o verbo. No caso aí, quero o que. Ou posso falar assim, quero que. Certo? E para o verbo transitivo indireto, eu posso fazer as perguntas após o verbo a que, a quem, de quem, para quem. Repetindo, a quem, de quem, para quem. Isso após o verbo. Por exemplo, o verbo que eu falei anteriormente, né? Preciso de que. A resposta a essa pergunta de que eu chamaria de objeto indireto, portanto, o verbo preciso eu chamaria de VTI, verbo transitivo indireto. No caso que estamos falando aqui, quero bolo, quero o que, é chamado de verbo transitivo direto.
E a resposta à pergunta quero o quê? Eu chamo de objeto direto. No caso é o bolo, beleza? Amo aquele rapaz, verbo transitivo direto. Amo quem? Né? A pergunta quem após o verbo. Resposta a essa pergunta eu chamo de objeto direto. Aquele rapaz. Ok? Verbos transitivos indiretos são complementados por objetos indiretos, isto é, exigem uma preposição para o estabelecimento da relação de regência. Lembrando que no caso dos verbos transitivos indiretos, todo objeto, aí não há exceção, todos os objetos indiretos sempre vai estar presente antes do nome em si uma preposição. Qualquer que seja a preposição, seja de, em, para, em, no, certo? Então, só para realçar essa informação. Então, veja aí o exemplo, né? Aí, a regência, né? Preposição de mais o artigo a é igual a da. Isso é uma combinação prepositiva, pessoal. Também é tema de outro assunto, certo? Quando falarmos sobre preposição, iremos abordar isso. Existem as locuções prepositivas, a combinação prepositiva, por exemplo, em, preposição em, mais o artigo a é igual a na, certo? Predomina, mesmo na combinação, o valor da preposição. É o mesmo caso que está aí como exemplo, né? A preposição de mais o artigo a é igual a da. Então, predomina sempre a preposição, mesmo unindo duas classes, né? Duas classes gramaticais, preposição mais artigo, predomina o valor da preposição como classificação, certo? Então, continuando aí. Gostamos da prova, verbo transitivo indireto, e o objeto da prova, objeto indireto. Então, gostamos de quê? Da prova. Lembra a pergunta? É importante vocês anotarem ou memorizarem, certo? Outro exemplo, né? Respondi às questões. Né? Respondi o quê? A pergunta o quê para encontrar o objeto direto. Só que aí você não encontra, você precisa fazer a pergunta seguindo esse raciocínio. Veja, respondi a que. Então, o verbo aí responder, ele pede uma preposição. Ó. Respondi a que. Certo? Por que eu não coloquei aí o que? Porque, pessoal, eu tenho, após o verbo, uma palavra feminina. Né? Então, veja só. O verbo responder tanto pede o artigo, certo? Vai depender se a palavra seguinte for masculina, aí no caso seria o artigo o, mas também há situações que o verbo responder pede a preposição a. Olha a pergunta. Tanto eu posso fazer assim, respondi o que, né, se for um objeto sendo seguido de uma palavra masculina, e também posso responder, utilizar a preposição a, no caso se a palavra seguinte for feminina. Então você diz assim, né? Diante de uma palavra feminina, respondi a alguém, respondi a alguma coisa, certo? Então você pode também colocar tanto com o artigo quanto com a preposição. Então a regência do verbo responder também pede a situação da preposição a. Seguido de uma palavra feminina, regra, toda palavra feminina pede artigo a. O a mais a, né, forma a crase. Nós já demos uma aula sobre a questão da crase, certo? Entre no nosso canal e veja lá a crase, esse assunto muito interessante para vocês para os concurseiros, né? Questão da regência, né? Quando se pede a ou não, tá ok? A gente tem um detalhe mais assim acrescentado, mais minucioso sobre esse assunto. Então, só para voltar aí, responder pede a preposição a ou pede o artigo. No caso, se pedir a preposição a, se for seguida de uma palavra feminina, toda palavra feminina pede artigo, a mais a, crase. Por isso que esse as com acento grave, certo? O a com acento grave é o caso de uma preposição. Então, a preposição mais a artigo se unindo, se funde, e aí coloca o acento grave. Portanto, predomina a classificação da preposição. Então, eu chamo o verbo transitivo indireto e as questões objeto indireto, certo?
Verbos transitivos diretos e indiretos. Antigamente, os verbos transitivos diretos e indiretos eram chamados de bitransitivos. Ainda hoje, algumas gramáticas, né, sobretudo Evanildo Bechara, que é um dos grandes, né, das grandes mentes na questão de língua portuguesa, ele aceita essa nomenclatura, né, na sua gramática, né, nova normativa. Né. Inclusive, eu tenho até aqui o livro para mostrar para vocês, se interessar. É um livro assim muito complexo, certo? Deixa eu ver se dá para visualizar aqui. Eu acho que dá, né? Deixa eu ver aqui. Evanildo Bechara. Tem aqui, ó. Moderna Gramática Portuguesa. Esse livro aqui que eu tenho aqui já é, deixa eu ver se eu confirmar o ano aqui, de 2004, certo? O dia que foi lançado, editado. Então, com certeza já tem novas edições. Mas eu tenho aqui em casa 6 gramáticas, né, de autores diferentes, justamente para você ir atrás de informações que um autor não trata. E ele, assim, é uma das pessoas que praticamente filosofa, né, faz filosofia na hora de explicar um conteúdo de regra, conteúdo propriamente dito de algum assunto da gramática, certo? Mas continuando aqui. Então, temos aí, agradeço aos ouvintes a audiência, né? Então, a questão do verbo transitivo direto e indireto, VTDI ou VTB, verbo bitransitivo, aliás, VB, verbo bitransitivos, quando ele pede dois objetos simultaneamente. Um único verbo, ele pede os dois tipos de objetos, direto e indireto. Isso acontece. Por exemplo, é o verbo agradecer, né? Verbo agradecer, você faz a pergunta: agradeço a quem? Resposta: aos ouvintes. Agradeço aos ouvintes o que? A audiência. Então, veja, a quem vai encontrar o objeto indireto. Então, aos ouvintes seria o objeto indireto. Agradeço aos ouvintes a que? Aliás, agradeço aos ouvintes o que? A audiência. Então, a audiência seria objeto direto, certo? Então, eu chamaria esse verbo agradecer, agradeço, no caso ele está flexionado, de verbo transitivo, direto e indireto, ou VB, verbo bitransitivo, certo? Aos ouvintes, objeto indireto, a audiência, objeto direto, ok? E aí está a explicação. Entreguei a flor à professora. Entreguei o quê? A flor. Pergunta, a resposta, a flor, objeto direto. Entreguei a flor a quem? A professora. A quem é para encontrar o objeto indireto. Então, entreguei VB, verbo bitransitivo, ou VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Então, eu posso chamar essas duas formas, até porque não há um impedimento, certo? De você chamar de verbo bitransitivo. O mais usual, evidentemente, é chamar VTDI, certo? Então, você escolhe aí com relação à nomenclatura. E aí, a flor, objeto direto, porque respondeu a pergunta o que, e a professora que está com acento grave, você veja, a palavra flor, a flor, pede, rege uma preposição a. Ó, veja a pergunta que eu vou fazer para vocês perceberem. Entreguei a flor a. Quem entrega a flor a alguém, certo? Então, a palavra flor, embora seja um substantivo, ela pede, além do artigo a, pede também uma preposição. E essa preposição vindo da palavra flor, certo? Vou até colocar aqui para vocês perceberem, certo? Visualizarem, melhor dizendo. Então, vou puxar aqui uma seta, certo? Para vocês perceberem. Então, certo? Esse aqui pede um artigo, uma preposição a, certo? Então, veja, a flor a alguém, a preposição, certo? Aqui, só puxar uma outra seta para colocar posição, certo? E esse a preposição, certo? É seguido de um a, certo?
Deixa eu pegar aqui, tá meio feinho. Deixa eu apagar aqui. Novamente. Só que calma, paciência, certo? Pronto. Então, esse A aqui, certo? É um artigo. Deixa eu abreviar aqui, certo? Então, é um artigo. Esse aqui, fundindo, certo? Deixa eu aqui pegar aqui. Pronto. Fundindo, fundindo esse A, preposição, que vem da palavra flor, mas esse A, artigo, que vem da palavra professora, forma esse A aqui, ó. Certo? Deixa eu pegar novamente aqui a caneta para destacar esse A aqui, certo? Esse acento grave, né? Existe o acento agudo, que é posicionado para a direita, o acento grave para a esquerda e o circunflexo. O acento grave, que é virado para a esquerda, ele indica essa fusão, essa união entre A, preposição, mais A, artigo. O A, preposição, vem por conta da palavra anterior e o A, artigo, vem por conta da palavra feminina, certo? Só para, não é o nosso assunto, mas que para relembrar, porque se faz necessário, certo, pessoal? Então vamos lá, continuando a nossa aula. Concordância verbal. A regra básica da concordância verbal é o verbo concordar em número, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa, como sujeito da frase, né? Aí você tem aí, para concordância verbal, com o sujeito simples. O verbo concordará com ele em número e pessoa. Lembrando, número, né? Masculino, singular, plural, pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa, certo? Exemplo, o artista excursionará por várias cidades do interior. Veja que o sujeito é simples, né? O artista. Você tem aqui, ó. Deixa eu só pegar a lanternazinha para visualizar melhor. Então você tem aqui, ó, o artista, sujeito simples, o verbo concordará com ele, certo? Ali, o verbo excursionará, né? E a excursão, você vê que pegou um substantivo, transformou em um verbo, excursionará, certo? Então esse verbo está concordando aqui com o sujeito artista. No caso aqui é um sujeito simples. No caso do sujeito composto, o que é que acontece? Em regra geral, o verbo vai para o plural. Exemplo, né? Sua avareza e seu egoísmo fizeram com que todos o abandonassem. Tá? Então você tem aqui sujeito composto. Quem é? Quem fizeram com que todos o abandonassem? Sua avareza e seu egoísmo, certo? Sua avareza e seu egoísmo. Então, sujeito composto. Então, o verbo, em geral, concorda com ele. Em geral, porque vai ter algumas especificidades, certo? Lembrando que uma regra ela não funciona para todas as situações. Se o sujeito vier depois do verbo, se o sujeito vier após o verbo, né, vai começar com o predicado, depois sujeito. A ordem direta é sempre sujeito mais predicado, né? Lembrando, o sujeito é o ser sobre o qual vai ser falado, predicado, a declaração ou afirmação ou negação sobre o sujeito, beleza? Se o sujeito vier depois do verbo, concorda com o número mais próximo, ou seja, o sujeito mais próximo. Ou vai para o plural, aí você tem a opção de manter no plural, concordando, ou com o sujeito mais próximo. Se o sujeito mais próximo estiver no singular, verbo no singular. Se estiver no plural, plural. Ou você pode ter a opção de concordar com os dois, mesmo o sujeito estando depois. Seria a frase na ordem indireta, certo? Exemplo, ainda reinavam, né? Ainda, a pessoa aqui é um advérbio, certo? Não é sujeito. Ainda reinavam ou reinava a conclusão
e a tristeza, certo? Isso aí é uma frase na ordem indireta. Na ordem direta seria a tristeza, a confusão e a tristeza reinavam, ainda reinavam, ou reinavam ainda, certo? Vamos colocar assim, a confusão e a tristeza reinavam ainda, ponto, certo? Nesse caso, o verbo teria obrigatoriamente estar no plural, se estiver na ordem direta, certo? Como ele está na ordem direta, começou pelo o advérbio, o verbo, você tem aí o predicado e aí você pode concordar com o mais próximo. No caso aqui, reinava está concordando com confusão que está no singular, certo? Então, na ordem direta, você tem duas opções, certo? Duas. Mantém no singular, aliás, mantém o singular não, concorda com o mais próximo. Se ele estiver no singular, fica no singular. Se estiver no plural, fica no plural. Ou pode concordar com os dois, ok? Que seria a forma mais lógica. Mas, como ficou na forma indireta, você tem essas duas opções. Se estiver na ordem direta, ou seja, sujeito mais predicado, concordaria com o sujeito composto. No caso, o verbo estaria no plural, certo? Eu e você somos pessoas responsáveis. Você vê aqui na ordem direta, o verbo ser, né? Nós somos, vós sois, eles são. Somos pessoas responsáveis, eu e você. O que é que acontece? Sujeito composto, eu e você. Verbo, aí não tem opção. O verbo tem que estar no plural, certo? Atenção, tu e ela estudais, eles ou elas estudam. A segunda forma é mais usada atualmente nessa questão, né? O verbo ficaria aqui no plural. No caso aqui, vai predominar estudais, mesmo sendo sujeito composto, vai predominar a forma da segunda pessoa do plural. Certo? Mesmo tendo o sujeito composto em terceira e o sujeito em terceira pessoa, vai predominar o primeiro sujeito, certo? No caso aqui, você pode também concordar com o mais próximo, certo? Aliás, com o composto, né? Nesse caso aqui, só repetindo, ou você concorda, né? As duas formas vão estar no plural, certo? A primeira, você pode concordar com a segunda pessoa, embora que vai estar no plural, que inclui a terceira pessoa, né, do singular, ou pode colocar também na forma comum, né? Tu e ela estudam. Só que fica meio estranho. A mais usual, na verdade, ficaria aqui vós estudais, certo? Para predominar justamente uma segunda pessoa e vai incluir o ela porque vai estar no plural, né? Ok? E aí tem expressões não só, mas também tanto, quanto, que relacionam sujeitos compostos, permitem a concordância do verbo no singular ou no plural. Exemplo, tanto o rapaz quanto o amigo obtiveram ou obteve. Aí, nesse caso, por conta das expressões não só, mas também, tanto, quanto, aí mantém a opção tanto do verbo no singular quanto no plural. Ok? Isso aí ficou fácil. É questão de muito memorização, não é nem tanto de interpretação, certo? Sujeito composto ligado por ou, né? Indicando exclusão ou sinonímia. Sinonímia é só para dizer sinônimo, certo? É uma outra forma eloquente de se falar, uma derivação, né? Indicando exclusão ou sinonímia, o verbo fica no singular. Então, Maria ou Joana será representante, certo? No caso aí do sujeito composto ligado por ou. Embora seja composto, mas você tem a opção do ou, então você vai colocar no singular. Ele vai concordar ou com Maria ou com Joana. Nesse caso, não pode jamais ficar no plural, certo? Por conta da conjunção ou. Indicando inclusão ou antonímia, se indicar, né, absorção ou oposição, que é justamente antonímia, o antônimo é o oposto, o contrário, o verbo fica no plural, certo? Então, na ideia de inclusão, de pertencer, ou de oposição, o verbo ficará no plural. Isso no caso do sujeito composto, certo? Ó, o amor ou o ódio estão presentes. Então, eles estão inclusos, né? Ou você pode dizer assim, como opostos. Mas são opostos que existem em alguém, né? Amor e ódio, né? Às vezes, aí a questão do domínio sobre o ódio, mas que ele existe, né?
O ódio é algo que na verdade, ele é despertado, mas existe no ser humano. Tanto é que existe a fúria, a raiva, que muitas vezes estão esperando só uma provocação para que eles aconteçam. É como o amor, né? É provocado. A partir de um olhar, a partir de um contato, é despertado, mas ele existe no ser humano, certo? Isso aí a filosofia e a teologia vem explicar, ok? Continuando. Indicando retificação. Retificar significa consertar. Aí, só um parêntese, né? Temos aí palavras parônimas, né? Ou paronímias. Palavras que têm a grafia parecida, mas significado diferente. Você tem retificação, você consertar algo, ajeitar, resolver. E ratificação seria confirmar algo, certo? Aí mais um conhecimento para vocês. O verbo concorda com o número mais próximo, no caso se indicar retificação, ou seja, consertar algo, ajeitar algo. O aluno ou os alunos cuidarão da exposição, certo? Cuidarão no sentido de consertar aí, né? De ajeitar, né? De resolver. Então o verbo concorda com o núcleo mais próximo. Então se o núcleo mais próximo está no plural, no caso alunos, ele fica no plural. Se tivesse no singular, ficaria no singular. O segundo termo, certo? Quando o sujeito é representado por expressões como a maioria de, a maior parte de e um nome no plural, o verbo concorda no singular, realçando o todo ou no plural, destacando a ação dos indivíduos, certo? Então veja aí o exemplo. A maioria dos jovens quer as reformas, ou a maioria dos jovens querem as reformas. Então, por conta dessas expressões, a maioria de, a maior parte de, habilita o verbo para as duas situações. Beleza? Aí é fácil também memorizar, né? Não sou daqueles que recusa ou recusam as obrigações, certo? Nesse caso, o referente do pronome relativo, aí você tem o referente do pronome relativo que, né? Que esse aqui, certo? Só para visualizar. Não sou daqueles que recusa ou recusa obrigações. Nesse caso, o referente do pronome relativo, que é daqueles que, certo? Eu destaquei aqui, mas errei. Na verdade, deixa eu só destacar aqui que eu selecionei a palavra errada, certo? Certo? Que, na verdade, daqueles é um pronome, mas não é relativo, e sim pronome demonstrativo, certo? Não sou daqueles, é um pronome demonstrativo. O pronome relativo mesmo é esse aqui que eu deixo aqui, certo? Que eu errei aqui na hora de destacar. Na verdade, era para estar aqui também. Deixa eu também destacar para que fique claro na hora que vocês estiverem visualizando, certo? E não daqueles, certo? E se daqueles destacou, mas foi um erro meu, certo? Então, nesse caso, o referente do pronome relativo que é daqueles. A regra fundamental de concordância com o sujeito deverá levar o verbo para a terceira pessoa do plural, certo? Isso aí também é memorização, né, pessoal? Não há problema no entendimento. Entretanto, também é aceito quando refletimos em uma concordância em um daqueles que. Então, aí, o que é que ele quis dizer de forma geral, né? Fica subentendido a expressão mental em um daqueles que, lembrando que o pronome relativo, na verdade, é esse, certo? Aqui você tem uma expressão com a ideia de pronome relativo. Mas se perguntar diretamente quem é o pronome relativo, que, certo? Então, só para você entender, assim, ficar claro na mente de vocês. Aí você poderia perguntar, mas, Eduardo, pode acontecer de ter dois pronomes próximos um do outro? Claro, você às vezes tem dois pronomes, tem dois verbos, tem dois advérbios juntos, certo? O que você vai entender que não trata-se mais de um pronome simples, mas um pronome composto de duas ou mais
palavras, que nós chamamos em língua portuguesa de locução. Então você tem locução substantiva, locução pronominal, locução verbal e por aí vai, certo? É só esse parêntese que eu queria deixar claro para vocês. Então você tem aí verbo ser mais verbo pessoal mais que. O verbo concorda com o pronome pessoal, que. Então você vê aqui, ó, sou eu que. Então você tem o verbo mais o pronome pessoal mais o que. Certo? Esse que aí, né, não é necessariamente um pronome, certo, pessoal? Nesse caso aqui, ele é uma conjunção, certo? Sou eu que executo. Aqui nós estamos falando, não é o nosso assunto, mas está no curso que nós demos, né, numa aula sobre orações subordinadas substantivas. Veja lá essa aula, você vai perceber que aqui eu tenho a oração principal e aqui eu tenho uma oração subordinada, certo? Substantiva. No caso aqui é uma substantiva predicativa, certo? Mas aí eu não vou explicar porque na nossa aula nós temos esse assunto explicado. Então esse que aqui é uma conjunção, já não é mais pronome. Eu vou fazer uma aula especial somente sobre a palavra que. A palavra que, pessoal, ela pode funcionar, exceto o verbo, ela pode ser qualquer outra das classes gramaticais. É uma palavra muito difícil de analisar, porque depende de como ela está estruturada, se relacionando na frase, certo? Na oração. Vamos fazer uma aula especial sobre essa palavra, tanto que quanto a palavra se, se, certo? Vamos deixar para um próximo momento também. Sou eu que executo a obra. Seremos nós que executaremos a obra. Aí essa opção, né? Fica fácil quando possibilita as duas formas. Certo? Então, verbo ser mais pronome pessoal mais quem. Nesse caso aqui, esse quem aqui passa a ser um pronome, certo? Então, vou voltar àquele caso da regra anterior dos pronomes juntos. O verbo concorda com o pronome pessoal ou fica na terceira pessoa do singular, né? Então, sou eu quem inicio a leitura, sou eu quem inicia a leitura, certo? Então, você tem essa forma estrutural também para dizer que está no singular, ok? Oitavo, nomes próprios locativos. Locativo é a ideia de lugar, certo? Ou intitulativos, a ideia de destaque, um nome destacado, intitulado, melhor dizendo, certo? Se precedidos de artigo plural, o verbo irá para o plural. Não sendo assim, irá para o singular. Veja, os Estados Unidos, né, reforçam as suas bases. Veja, isso aí é locativo, né? Está falando do lugar, no caso o país. Os Estados Unidos reforçam as suas bases. Veja, aí, como está precedido do artigo plural, embora trata-se do país, né, Estados Unidos da América, mas está precedido do artigo no plural, aí o verbo irá para o plural, certo? Com a ideia de locativo, de lugar, certo? Aí, Minas Gerais progride muito. Ó. Minas Gerais, embora esteja pluralizado, mas é um nome de um estado brasileiro e está sem o artigo. Então, o verbo no singular, certo? Se tivesse assim, as Minas Gerais, aí sim você colocaria o verbo no plural, certo? É a mesma coisa se colocasse só Estados Unidos reforça as suas bases. Então, faltando aqui, deixa eu aqui indicar, certo? Se não tivesse esse os aqui, só tivesse Estados Unidos, certo? Estados Unidos, aí você colocaria o verbo no singular. Mas como está precedido de artigo os, né? Mais o local, independente se ele se escreve na pluralidade ou na singularidade, por conta do artigo, verbo no plural. Sem o artigo, mesmo que ele esteja assim no plural, verbo no singular, certo? E aí a interpretação. Os Estados Unidos reforçam, ou seja, todos os estados da América, da América do Norte, né?
estão unidos, reforçam suas bases por algum motivo de guerra, certo? 9. Pronome relativo antecedido de expressão um dos, uma das, o verbo na terceira pessoa do singular ou no plural. Exemplo, aí fica fácil também, né? Ela é uma das que mais impressiona ou impressiona, certo? Então você tem aí as duas possibilidades, certo? Quando apresenta uma ideia de seletividade, aí é importante destacar, certo? Seletividade, fica obrigatoriamente no singular. Aquela é uma das peças de Nelson Rodrigues. Aquela. Então, houve uma indicação, você selecionou, porque selecionar significa também a ideia de indicar, certo? Ok, pessoal? Vamos lá, chegando ao fim, certo? Estamos no último slide, uma aula bastante longa, mas necessária, certo? Concordância do verbo ser. Então, nós temos algumas situações. Letra A. Sujeito entre sujeito, nome de coisa, ou um dos pronomes nada, tudo isso ou aquilo, mais verbo ser, mais predicativo no plural, certo? Então vai seguir nessa ordezinha, né? Sujeito, nome de coisa, ou um dos pronomes nada, tudo isso ou aquilo, mais verbo ser, lembrando o verbo ser na sua forma flexionada, que aí ele está no aqui ele está no infinitivo, certo? Mas predicativo no plural, ou seja, um adjetivo ou locução adjetiva pluralizada. Vamos ver isso no exemplo, né? Primeiro vamos reforçar, né? O verbo no singular ou no plural mais comum, né? Ou seja, vai pedir ambos, mas a forma mais usada seria no plural. Então vamos lá. A pátria não é ninguém, são todos. Então você vê aqui, né, o sujeito, que ele falou aqui, nome de coisa, né? Ou um dos pronomes nada, né? A pátria não é ninguém, certo? Então você tem aqui o pronome, não coloquei aqui na lista, mas isso aqui também é um pronome indefinido. Aqui, ó, nada indefinido, tudo indefinido, e isso pronome demonstrativo, ou aquilo também pronome demonstrativo, mas o verbo ser, olha o verbo ser aqui flexionado é. Eu sou, tu és, ele ou ela é, certo? Ninguém, certo? A pátria não é ninguém. A ideia do que isso? De um pronome indefinido. Eu não coloquei aqui, mas subtende, né, que estamos tratando de um pronome indefinido ou de pronome demonstrativo, certo? Eu não coloquei aqui, mas até anote aí, né, num papel, num rascunho que vocês tenham à mão, certo? E coloque assim, entre parênteses, né? Eu puxo uma seta. Trata-se dos pronomes indefinidos ou demonstrativos, certo? Eu poderia colocar assim, a pátria não é nada, certo? Não é nada. Ou não é ninguém. A pátria, aí interprete, né? No sentido dos brasileiros, não do lugar, certo? A pátria no sentido dos brasileiros, da pessoa, né? Não faz ninguém. Ou não é nada, seria no lugar realmente físico, né? O espaço, certo? Se eu pudesse colocar nada. Você vê que mesmo sendo o pronome indefinido, ele idealiza a pessoa ou ao espaço, ao lugar propriamente dito, certo? Então, são todos. A pátria não é ninguém, são todos. A ideia de que, qual é a interpretação, né? Essa frase é de Rui Barbosa, né? Quando eu falo que a pátria não é ninguém, são todos, ou seja, ela não importa enquanto espaço físico, mas ela importa enquanto pessoas. Porque, por exemplo, a pátria só tem importância não é pelo espaço, o lugar onde eu piso, mas o lugar, a ideia de pessoas com quem eu converso, com quem eu interajo, certo? Dois pronomes indefinidos. Um é representando a ideia de lugar. Você veja, quando eu comparei a ninguém com nada, o ninguém se relacionou a pessoas, o nada ao lugar. Agora, o ninguém, veja como é o português, né? De acordo com a estrutura da frase, as palavras vão assumindo valores semânticos diferentes. Veja, o ninguém agora se refere, nesse contexto aí dessa frase, ao lugar físico. E todos já se refere a pessoas, né?
Então, a pátria, né? A pátria, minha pátria, pode ser Brasil, França, Alemanha, Estados Unidos. Ela não é ninguém, né? Porque ela não tem valor para mim se ela for somente o espaço, o lugar onde eu piso. Mas ela só passa a ter valor, né? Se eu conversar com as pessoas daquela localidade. Então, o que faz de uma pátria não é o lugar físico, e sim as pessoas, né? Na questão do idioma, na questão da cultura, né? E por aí vai, certo? Nas orações interrogativas, iniciadas pelos pronomes quem, que, o que, certo? O verbo ser concorda com o nome ou pronome que vem depois. Ó. Quem eram os culpados, certo? A expressão os culpados fez com que o verbo aqui, ó, ficasse no plural, certo? Então fica fácil também, né? Ele vai concordar. E isso se iniciar, né, com os pronomes quem, que, o que. Primeiro termo, sujeito, né? Substantivo. Segundo termo, pronome pessoal. Termo palavra, certo, pessoal? O verbo concorda com o pronome pessoal, certo? Os defensores somos nós. Veja, o pronome pessoal nós, o verbo está concordando com ele e não com a palavra defensores, certo? É importante frisar, porque eu poderia colocar aqui, o defensor somos nós, certo? Aqui ficou no plural, mas lembre-se que eu posso colocar aqui também no singular e novamente o verbo vai estar concordando não com o sujeito, e sim com o pronome pessoal, certo? Nas expressões é muito, é pouco, é mais de, é tanto, é bastante, mais, né, no sentido de adicionar informação, determinação de preço, medida ou quantidade, o verbo fica no singular, certo? Exemplo, R$10, né, é quase nada, certo? R$10 é quase nada. Então, aí o verbo novamente no plural, por conta dessa regra, certo? Essa regra aqui. Letra E. Indicando hora, data ou distância, o verbo concorda com o predicativo, a ideia de uma expressão ou palavra que tenha valor de adjetivo, certo? Então, indicando hora, data ou distância. Exemplo, são 3 horas. Hoje são 15 de fevereiro, certo? Então, ele concorda com o predicativo. Veja, o predicativo é aquela expressão em que qualifica o ser, certo? Ou especifica uma situação. Quando não tem o sujeito propriamente, existem orações que não tem o sujeito, a gente já falou, né? Com o sujeito, com os verbos indicando o fenômeno da natureza, ou a forma verbo mais a palavra ser, a partícula passivadora, né? Trata-se, fala-se, eram, certo? Então, nesse caso aqui, ó, esse aqui, deixa eu só destacar aqui, é o predicativo, certo? Esse aqui, ó, começa daqui, é o predicativo, certo? Então, pessoal, foi uma aula longa. Se ficou muitas dúvidas, entre em contato conosco pelo WhatsApp, que fica melhor. Às vezes eu não faço os comentários por conta que eu trabalho durante a escola e a vida corrida. Então, às vezes eu aconselho vocês entrar em contato pelo WhatsApp, porque se não atender na hora, mas vai ficar lá a sua mensagem, certo? O número é 994 35 28 29. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha e faça seus comentários, pois queremos formar junto com você conhecimento, pois somos amantes do conhecimento. Um forte abraço a todos.